Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Maria Lousada e hoje, dando continuidade às reflexões que estamos fazendo em relação ao Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, do capítulo 9, nós vamos destacar hoje o tema: se estamos com Jesus no coração, é preciso jejuar? Essa é uma indagação muito importante, porque nós vamos estar buscando entender nesse dia de hoje, nessa reflexão de hoje, algumas questões, alguns eventos, alguns ensinamentos que Jesus fez naquele tempo, que nos mostra que ele tem poder divino. E aí, nesse sentido, a gente pode fazer mais uma indagação. E o nosso poder divino? Onde está? Então, hoje nós vamos procurar fazer uma reflexão em relação ao sentido de jejuar, ao sentido de poder divino e ao sentido do poder divino que está dentro de nós em forma de semente, que nós precisamos cultivar. Então, hoje, a nossa reflexão se ancora no capítulo 9, mais precisamente nos versículos de 14 a 26. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Então, essas questões que a gente está trazendo aqui hoje são fundamentais para que possamos entender aquelas indagações e aquelas provocações que fizemos no início da nossa fala. E aí a gente pode já começar destacando que, se estamos com Jesus no coração, não precisamos jejuar, Mas quando tiramos Jesus das nossas vidas, aí sim, se faz necessário o jejum, que simbolicamente naquele tempo era deixar de comer alguma coisa em épocas específicas. Então, quando Jesus traz aqui, se porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com ele, pode isso? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão. Jesus nos ensina nessa passagem
que precisamos praticar o jejum em nosso cotidiano. Quando estamos praticando o bem, por exemplo, nos privamos de algum tempo de nossa vida, que usaríamos para nós mesmos em prol do outro. Nesse sentido, estamos jejuando. Quando Jesus e seus discípulos estavam curando e pregando a palavra divina, estavam deixando de fazer algo em prol de si mesmos e usando esse tempo em prol do outro. Isso significa que o jejum que estamos acostumados precisa ser redimensionado. Muitas vezes fazemos o jejum como naquela época, com o entendimento daquela época, entendimento próprio de espíritos em evolução, mas que parou naquele tempo. Continuamos fazendo o jejum simbólico, deixando de comer algo, visando nos purificar de nossos pecados. Deixamos de usar algo visando a cura de alguém, por exemplo, quando a gente faz uma promessa. Esse modo de fazer jejum, que era daquele tempo, era um modo, de chamar atenção para a importância de nos desapegarmos de algo e de voltarmos nossas atenções para o nosso espírito. Mas hoje, um pouco mais evoluídos, podemos rever os nossos conceitos. Se o pecado não existe, porque aprendemos com Jesus que o nosso foco deve ser a nossa responsabilidade, então fazer jejum para nos purificar dos nossos pecados não tem mais sentido. Se ao invés de pensarmos em jejuar por causa do pecado, hoje entendemos que precisamos romper com determinados apegos por causa da nossa responsabilidade com a nossa evolução espiritual. Então, tudo muda, o sentido de jejum muda, porque nós estamos mudando o sentido de pecado. E aí, nesse sentido, se quer usar o conceito de jejum, posso usá-lo com a ideia de jejuar diariamente, em todos os momentos das nossas vidas. Jejuar no sentido de deixar de ter maus pensamentos, de ter sentimentos de inveja, de raiva, de vingança, de egoísmo, de orgulho, de julgamento. E assim deixarmos de proferir palavras que julgam, que magoam, que traem e, consequentemente, passarmos a agir com fluidos de serenidade, com fluidos de amor, com fluidos de benevolência, porque desse modo nós vamos romper com aqueles fluidos de severidade, de rancor e de cólera. Se estamos com Jesus praticando seus ensinamentos, estamos em jejum, porque estamos procurando romper com as más tendências que ainda nos rodeiam. Então é por isso que quando Jesus coloca, porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles, pode? Isso é certo? Porque quando nós estamos com ele, quem é ele? Jesus. Nosso mestre amado. Se nós estamos com ele, nós estamos praticando os seus ensinamentos. E os seus ensinamentos exigem de nós a prática da benevolência, da caridade, da ajuda ao próximo, do perdão. Tudo isso constitui ingredientes para o nosso jejum cotidiano. Então, aquele jejum de parar de comer algo ou deixar de fazer algo, em determinados momentos, é simbólico. Pode até acontecer, mas é simbólico. Não é aquele jejum que vai nos purificar. O que nos purifica é o que nós deixamos de fazer em nosso cotidiano em relação às nossas más tendências. Jejuar é deixar
de praticar o mal. É deixar de fazer fofocas, é deixar de fazer julgamentos, é deixar de tratar mal as pessoas com as quais a gente convive, é deixar de tentar passar a perna no outro, né? É deixar de fazer coisas que não estão relacionadas às premissas dos ensinamentos de Jesus. Então, quando Jesus coloca, ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Então, fazer o jejum, naquele sentido simbólico, de deixar de comer algo durante 40 dias, por exemplo, acreditando que dessa forma eu vou me purificar, me parece que eu estou tentando fazer um remendo numa roupa velha. E a roupa velha é quem? Somos nós. Então não adianta remendar. Nós precisamos fazer uma reforma íntima, profunda, no sentido de rompermos com tudo aquilo que está nos envelhecendo, que está nos tornando pessoas velhas no sentido da morte. Porque semelhante remendo rompe, né? E se eu não tiver certa, se eu não tiver segurança, se eu não tiver imbuído e imbuída pelo princípio do amor de Jesus, pela lei de amor que ele nos ensina, logo, logo a gente acaba caindo em tentação. A gente sucumbe às tentações que rodeiam o nosso cotidiano. Então a reforma íntima é fundamental nesse sentido. E aí nessa passagem vai se falando, né, enquanto Jesus ia ensinando, falando sobre esse sentido do jejum, chegava o pai daquela criança dizendo que a sua filha estava morta e que ele acreditava muito que se Jesus fosse lá e impusesse as mãos naquela criança, ela poderia viver. E Jesus, levantando, né, seguiu e foi até lá. E enquanto Jesus estava indo até lá, né, aquela mulher que há 12 anos passava mal, né, estava doente, e ela tinha um desejo tão grande de melhorar, ela só colocou a mão nele, tamanha energia do bem que Jesus tinha, que a curou. Mas ele percebeu, ele sabia o que ela tinha feito, porque Jesus sabe o que nós estamos pensando. E ele disse para ela, a sua fé te curou. Então, aquela fé em poder se redimensionar, aquela fé em poder se ver livre daquela situação. E aí Jesus, quando faz isso, ele faz para nos mostrar que em nossa caminhada cotidiana, nós podemos fazer o bem sem olhar a quem. Em nossa caminhada cotidiana, nas mais simples situações que acontecem em nosso dia a dia, que para nós de repente não tem tanta importância, mas aquilo que de fato pode ser importante para a nossa reforma íntima. Vai ser importante enquanto ingrediente desse jejum que nós precisamos viver cotidianamente. E aí, nesse sentido, Jesus vai nos ensinando, né, com toda a simplicidade, que nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar tocados, né, pelo amor ao próximo. Nós precisamos estar tocados pela ideia de busca de estarmos bem em nosso cotidiano, mas não no sentido egoísta do bem apenas do ponto de vista da nossa salvação, mas de estarmos sempre na inclusão do outro, sempre trazendo o outro para junto do nosso dia a dia, né, do nosso bem-querer. Então, nesse sentido, quando a gente fala, Jesus tem poder divino, e o nosso poder divino onde está? Nós temos um poder divino também, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E se somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos espíritos do bem, né? Somos independente de quem quer que sejamos aqui na Terra. Nós temos lá dentro de nós a semente do bem plantada. Essa semente que nos impulsiona para esse jejum cotidiano, que é fazer o bem a todos, né? Que é trazer esse poder divino da cura,
que é trazer esse poder divino do amor, né, que a gente pode cultivar em relação a todas as pessoas. E aí tem uma passagem que fala, né, que Jesus coloca, amar todas as pessoas indistintamente, porque em qualquer lugar que estejamos, com certeza nós vamos encontrar alguém que precisa de ajuda. E nós também podemos encontrar alguém que pode nos ajudar. Nós podemos ajudar e podemos ser ajudados desde que estejamos jejuando em nosso cotidiano. Jejuando no sentido de abolir as más tendências que ainda estão permeando as nossas ações, as nossas palavras, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Então, nesse sentido, essa reflexão de hoje, né, na qual nós intitulamos de reflexões cotidianas, nos instiga a rever, a pensar na caminhada que Jesus fazia, ou nas caminhadas que ele fazia com seus discípulos, né, tê-lo como exemplo para que a gente possa, nas nossas humildes caminhadas cotidianas, né, começando dentro do nosso lar, realizarmos o bem, realizarmos situações, experiências que possam fazer germinar esse poder divino que mora aqui dentro do nosso coração. Que assim seja.